Oi, hoje eu quero compartilhar com vocês as últimas leituras que eu fiz e nesse mês eu resolvi ler os livros que vocês mais me cobram pra ler. Os livros que já virou até meme no canal de tanto que vocês estão insistindo pra eu ler. Eu falo que eu vou ler, eu coloco no TBR, eu invento projeto e eu nunca leio e vocês estão sempre me perguntando pelo Instagram, me perguntando nos comentários e me zoando. O pessoal do Catarse também vive me enchendo as paciências com alguns desses livros e eu decidi finalmente ler eles e trazer a opinião aqui pra vocês. E não foi um, não foi dois, hein? Foram vários. Então, esse aqui é a minha redenção de muitos anos de Booktube. Eu li um total de 7 livros que eu vou compartilhar todos com vocês agora, então vamos lá. Eu também, nesse meio tempo, decidi que eu quero começar a esvaziar minha estante, né? Começar a ler os livros que estão lá desde os anos da carochinha, desde 2013, que é quando eu comecei meu canal. E um deles que sempre me assombra, que eu sempre fico passando pela estante falando, nossa, um dia eu preciso ler isso. Eu já comecei uma vez e eu acabei parando e não dando sequência. E daí eu vi um vlog de uma booktuber gringa lendo ele e recomendando esse livro. Eu falei, agora esse é o sinal pra eu finalmente pegar o livro que foi O Filme Noturno da Marisha Pessl. E eu vou assim, já vou adiantar pra vocês que estarei falando desses livros por ordem de gostei. Então, eu vou começar do livro que eu menos gostei até o que eu mais gostei de ler nessa pilha toda de livros, não tá na ordem que eu li. Então, O Filme Noturno foi o pior livro que eu li esse mês, eu me decepcionei bastante. Aqui a gente vai acompanhar a investigação da morte de uma moça que supostamente ali dizem que foi um suicídio, mas tá muito estranha essa conversa. Então, o protagonista ele vai atrás de descobrir mais do que realmente aconteceu. E essa moça é filha de um diretor de cinema muito famoso, que é um diretor super recluso. Ele, tipo, não sai de casa, ele não aparece na mídia, ninguém vê ele em lugar nenhum. Ele tem uma mansão e um terreno tão gigantesco que ele construiu os cenários e os estúdios de gravação dos filmes dele no terreno onde ele mora. Então, justamente para ele ficar sempre preso ali dentro dessas quatro paredes. E os filmes dele são muito filmes obscuros, assim, filmes bizarros. E alguns deles são banidos, alguns, tipo, você não encontra facilmente para assistir. Então, as pessoas têm comunidades e fóruns na Deep Web para discutir os fãs, né? Para discutir os filmes desse diretor. Eles fazem sessões escondidas, assim, nos subsolos, nas catacumbas de Paris. Aqueles. Então, a filha dele acabou tecnicamente se suicidando ali, mas a gente vai tentar descobrir o que aconteceu, né? E o livro, ele é cheio dessas coiseiras, assim, tipo, desses inserts. Parte de jornal, tem documentos sobre pessoas, quando ele entra na Deep Web também tem as páginas da Deep Web, quando ele vai num hospital ver sobre alguma coisa tem a ficha da pessoa no hospital, tem e-mails, enfim, tudo isso junto com o texto normal, tá? Não tem tantos inserts assim, mas ele volta e meia tem alguma coisinha a mais. Eu achei esse livro bastante arrastado, ele não é logo de cara também uma leitura muito convidativa, eu demorei um tanto pra entrar nele, tanto que na primeira vez que eu li, eu abandonei ali mais na página 100, não abandonei, mas eu falei, vou continuar em um outro período, não tô com cabeça agora, não tá me prendendo e tal, e deixei ele marinando na minha estante. Aí agora que eu resolvi pegar, eu senti novamente essa dificuldade de começar a história. Não é nem pela questão da trama em si, mas eu acho que a escrita não me conquistou de imediato. Os personagens também são muito... eu digo que é quase beirando o ruim. Não me senti apegado a nenhum deles, mas também não cheguei a me incomodar horrores com nenhum. Na verdade, foram pedaços de papel, assim, foram letras, foram palavras na página, só nomes, sabe? Essas pessoas não significaram nada pra mim, eu não conseguia visualizar elas na minha cabeça, eu não conseguia ter nenhum tipo de afeição, de me importar com o que ia acontecer com esses personagens. O protagonista é muito qualquer coisa, ele é muito genérico. O livro não destrincha ele, sabe? O livro não vai construindo camadas do próprio protagonista do livro, ele só serve como investigador do caso, gente, sério. O único papel dele é ficar correndo pra cima e pra baixo atrás de pista, interrogando pessoas, ele não tem uma personalidade que não seja essa, investigador. Outras coisas que me incomodaram também são coisas muito bobas, que tudo é dado pra ele de bandeja, na mão dele, e as pistas caem no colo, e das formas mais convenientes possíveis. Então ele vai pra uma pessoa que ele nunca viu na vida, essa pessoa em 30 segundos já tá contando toda a vida pra ele, já tá entregando todas as informações, e tem umas coisas muito ridículas assim, que ele tá, tipo, na hora que ele vai sair, que ele não conseguiu uma pista que ajudasse muito, alguma pessoa pega ele e fala, procure pelo Josh, que ele vai te ajudar. Então, tipo assim, do nada as pessoas vão entregando coisas e ele vai sendo facilitado, e essas pistas, na verdade, na maioria das vezes não leva a lugar nenhum, então ele fica o livro inteiro correndo de pista atrás de pista, que é só pra encher linguiça, que é um livro de quase 600 páginas, que não tem muita substância. Os diálogos também são super engessados, é aquela escrita assim que
que não te causa emoção, não te causa sentimento nenhum, na verdade. O caso em si, eu fiquei curioso porque tem todo esse misticismo, sabe, sobre o diretor e sobre essas coisas escondidas, e vai chegando numa parte que você parece que tem até umas coisas meio sobrenaturais, assim, que esses filmes parece que tá envolvido em coisa ritualística, obscura, e isso é bacana. No final, achei assim um livro chato, com um plot extremamente chatíssimo. Ele dá a sensação de que quer muito ser um thriller. E por causa de tudo isso, ele também tenta criar esse clima meio creepy, que eu não senti isso. Eu percebi que ele tava tentando deixar a gente tenso, com aquele arrepio nas costas, mas eu não sentia essas coisas. Ele soa muito amador. Chegou na página, assim, 200, eu não tava mais suportando essa leitura, juro pra vocês. Ainda tinha mais, 400 páginas pela frente. Definitivamente muito maior do que ele precisa ser, tá? E eu acabei dando 1 estrela pra Filme Noturno. Assim, tô feliz que eu finalmente li esse livro que tá me assombrando desde 2013. Estou, mas ao mesmo tempo, não queria ter lido. Aí, coincidentemente, foi a minha próxima leitura, e foi uma leitura que foi uma nota um pouquinho maior do que o Filme Noturno, mas também foi uma grande decepção. E esse é um livro que já era cobrado por alguns amigos meus e também por vocês, que sempre me perguntam se eu já tinha lido esse livro e tal, que é o Véspera, né? Então, basicamente, essa autora, quando você lê um, você imediatamente tem que ler todos dela. Existe essa coisa, né? Você leu Tudo é Rio, nossa, você tem que ler Véspera. Você já leu Véspera, você tem que ler Tudo é Rio. Então, eu li o Tudo é Rio alguns anos atrás, acho que foi 1 ou 2 anos atrás, e eu adorei, acho que eu dei 5 estrelas, amei, maravilhoso. Então eu sempre fiquei com essa sombra de Véspera em cima de mim, e ano passado, quando eu pedi pra vocês os melhores livros de 2023, esse foi um dos livros vencedores, estava no topo da lista, então é um livro favorito de muitos de vocês, tanto que é por isso que eu tô com medo de compartilhar minha opinião, porque eu não curti, esse livro me decepcionou bastante, foi, pra mim, na minha opinião, tá, muito inferior ao primeiro. Esse livro tem um começo muito legal, que é uma mãe, que ela tá no carro com um filho criança, você percebe que ela tá de saco cheio, não gosta muito desse filho, tá um clima muito estranho ali entre eles, e ela simplesmente se estressa ali na hora, e ela deixa o filho no meio da rodovia, criança, tá, tipo 7, 8 anos, entra no carro e vai embora, e deixa o filho pra trás. Aí, passando um pouquinho, ela anda um pouquinho, ela percebe a burrada que ela fez, ela volta pra pegar o filho. O que acontece? O filho não tá mais lá. Isso a gente entende que é o presente da história. Aí a gente vai voltar e acompanhar muitos anos atrás pra entender o que levou a isso, de onde tudo isso começou. Onde a gente vai ver um casal, esse casal tem 2 filhos, e o marido, numa burrada, acaba nomeando os filhos de Caim e Abel, e eles são gêmeos. E a mulher, ela é muito religiosa, então ela fica completamente louca, maluca, porque como assim você vai criar assassina pros nossos filhos, de nomear eles de Caim e Abel? Vocês conhecem essa história, né, de que é um irmão que matou o outro, e a partir daí a gente vai ver, na verdade, isso é uma coisa muito legal, a autora fazer meio que esse espelho invertido dos dois, né? Eu não lembro, acho que o Caim é o que mata o Abel, né? Então a gente vê o Caim como a pessoa ruim. Então, aqui no livro, o Abel vai ser a pessoa ruim, um dos irmãos, né, o ruim, e o Caim é a pessoa mais certinha e tudo mais. E basicamente isso, eu não vou contar muito porque o livro não é tão longo assim, né? O Véspera, os livros da Carla Madeira, na verdade, são todos leituras que você faz aí em 1, 2 dias, de 200 e poucas páginas, 300. Foi uma história muito ok de acompanhar, tá? Eu não achei esse livro chato. Na verdade, achei um pouco. Mas eu gostei de imaginar a dinâmica dessa família, sabe? Eu acho que a Carla Madeira descreve a realidade do dia a dia brasileiro de formas muito legais, em padrões totalmente diferentes. Então, Tudo é Rio é uma dinâmica totalmente diferente dessa aqui. E esses 2 irmãos gêmeos, a gente vai vendo que eles são lentamente separados pelas circunstâncias da infância. Primeiro que eles já começam não sentando juntos na escola, daí um faz amizade com uma outra pessoa ali, e um dos irmãos se sente meio isolado. A gente vai vendo ele lentamente, por causa dessas coisas, indo se tornando pessoas diferentes. E daí a gente vai pra adolescência, a gente vai acompanhando essa mãe meio surtada, o pai ausente, que também vai começar a se envolver ali com bebida, e os problemas da escola, do dia a dia, é muito sobre isso, tá? É bem bastante dia a dia na escola dos dois ali. E esse elemento específico, principalmente as descrições das aulas e de andando ali pelo pátio da escola, foi super nostálgico, é muito suco de escola brasileira, mas eu acho que a trama em si, o plot, as coisas que acontecem não tiveram muito apelo pra mim, sabe? Em Tudo é Rio a gente tinha aquelas teias criadas pelos personagens e eles iam se conectando, aqui tem conexões, mas eu não senti aquela coisa impactante e extensiva igual no Tudo é Rio. Aqui eu tive a sensação de uma história muito mais simplória, só que com uma escrita muito exagerada e muito poética e muito tipo assim, vai falar um negocinho assim, faz um parágrafo desse tamanho, cheio de frases de efeito e frases pra colocar post-it, tem muito isso, essa
essa coisa que mais me incomodou nessa leitura. Parece um esforço muito grande na escrita ali pra tirar leite de pedra. É legal, é ok, mas não é nada demais, sabe? Não é essa grandiosidade toda que ele faz parecer, na minha opinião. Os tópicos são muito interessantes, eu gostei bastante dessas discussões que ele faz sobre maternidade, sobre família, relacionamentos, sobre religião, mas a execução desses temas que não me pegou. E eu fiquei muito intrigada, sabe? Por isso que eu fiquei chateado, porque abriu com essa cena da mãe deixando o filho pra trás, que já começa um negócio meio thriller, assim, sabe? Eu fiquei muito querendo saber o que ia acontecer. E a continuação disso a gente vai vendo através de capítulos alternados. E toda vez que chega numa parte em itálico, são essas partes da mãe, que é o presente da história, né? E são bem curtinhas, normalmente é tipo uma página, assim, ó, metade dessa página aqui, mas metade aqui. E esses trechos, esses interlúdios, vamos dizer, eles começam a ficar muito repetitivos, ela fica só divagando e pensando em coisas e se sentindo culpada. E não sai do lugar, só vai acontecer alguma coisa de fato nos últimos 2, 3, assim, que já é lá no final do livro. Apesar de que a conexão que ele faz, tipo, quando tudo fecha e você entende por que ela deixou o filho pra trás, o que tudo isso tem a ver, é maravilhoso. É realmente uma explicação muito boa. O livro, assim como o primeiro, ele tem um final polêmico, então é um final que vai agradar muita gente, mas eu vejo muita gente detestando e jogando esse livro na parede também. Mas, nossa, que enrolação que foram essas partes. Parecia que a autora só tava segurando a gente. E você percebe, essa é a parte mais triste, que você percebe que se você pular, você não perde nada. Isso pra mim é o que acaba com uma leitura. Apesar de que quando conta tudo, quando se fecha, eu fiquei um pouco também meio, tá. Porque eu já imaginava que essa era uma das possibilidades. Então também foi um pouquinho, né, não foi aquela grande reviravolta que eu fiquei de queixo caído. Eu já imaginei que poderia ter alguma coisa relacionada a isso, mas ainda assim foi bem legal. Então assim, o livro abriu muito bem pra mim, eu fiquei muito curioso, aí começou a execução, foi decaindo um pouco, aí eu comecei a ficar um pouquinho entediado, e no final, o que mais me irritou realmente foi esse lirismo desenfreado da autora, principalmente porque muito dessas frases bonitas, assim, são um pouco cafonas. No final das contas, eu acabei dando 2,5 estrelas pra Véspera. Estou um pouco triste, vou ler o Natureza da Mordida? Não, eu acho que eu não pretendo ler. Pra mim foi um erro e um acerto, tá? Então eu gostei muito de Tudo é Rio. Esse aqui não tanto, mas dizem pra mim que o Natureza da Mordida, tipo, dentre esses 3 livros é o que tá embaixo. Então se ele já tá embaixo de Véspera, eu não vou arriscar. Daí... Ai, Jesus, é agora. Agora é o momento. Eu li o grande, o aguardado, o mais comentado de vocês. Se você acompanha as lives, se você a gente já brincou bastante aqui no canal também, sobre os 100 anos de solidão. Finalmente aconteceu essa leitura. Dando contexto pra quem chegou recente ou pra quem não tá a par aí das nossas piadas internas, é tão cobrado esse livro que as pessoas já me zoam. Toda vez que aparece alguma coisa de 100 anos de solidão, o povo tira print, tira foto, manda pra mim no privado, lembrei de você. Aí uma vez eu saí de férias, fui descansar numa fazenda, cheguei lá e tipo, em cima do balcão do quarto, tinha uma cópia de 100 anos de solidão, daí eu postei no Instagram, enfim, todo mundo deu muita risada. Já virou meme, assim, tipo, o livro que assombra o GF, porque todo mundo cobra pra ele ler 100 anos. Pois eu li. Desde lido, e o que me empurrou, terminou de empurrar, que saiu o teaser da série, que vai sair pelo Netflix, não sei se é série ou filme, acho que é série. Saiu o teaser, eu adorei, achei muito legal, a fotografia tá muito bonita, e fiquei curioso só pelos 20 segundos que tem ali de história, e ainda pretendo assistir, quero muito assistir quando sair, mas os 100 anos de solidão é um livro realmente, assim, muito diferente das coisas que eu leio, mas ao mesmo tempo não, porque ele tem essa carguinha de drama, assim, que eu já tô um pouquinho mais acostumado hoje em dia, só que ele tem uma forma de contar bem diferente, que a gente vai acompanhar gerações dessa família, que inclusive, logo no começo a gente já vê que vai ser um trabalho um pouco difícil, porque tem uma árvore genealógica com 500 mil pessoas, e essas pessoas têm o mesmo nome, todo mundo se chama José. A gente começa ali, bem no comecinho da história, né, com o principal patriarca ali da família, ele tá com os 2 filhos, e ele tá mostrando coisas pra esses filhos vão crescendo, acabam, né, coisando ali com algumas menininhas, e tem outros filhos, e esses filhos têm outros filhos, enfim. No meio de tudo isso, eles moram num vilarejo bem isolado da sociedade. Na verdade, no começo a gente vê pessoas vindo ali, trazendo tecnologias e coisas novas. No começo eles não sabem nem o que é gelo, como que faz um gelo. É uma vila bem idílica, assim, bem diferente, aquela
vai ter uma vibe bem aconchegante. E o grande tchan é que no meio de tudo isso vai rolar uma guerra também, os filhos vão se envolver. Enfim, a escrita desse livro me lembrou muito a sensação da leitura de Amiga Genial, que é essa coisa bem focada na exposição, que é o contar e não mostrar, né? Então, ele vai contar pra gente a cada página um monte de eventos que estão acontecendo ali. Fulano fez isso, fulano fez aquilo. Tem poucos diálogos, então a gente tem pouquíssimas coisas acontecendo realmente em tempo real. Isso é uma escolha narrativa que funciona pra muitas pessoas, né? Tá aí todo mundo amando esse livro pra comprovar. Na maioria dos casos, o que acontece pra mim é muito erro ou acerto. Já teve livro dessa forma que funcionou, mas eu digo que 80% acaba não rolando justamente porque eu não curto, gente, esse tipo de forma de contar mesmo. É uma questão minha, não é questão do livro, é uma preferência minha. Pra mim, fica muita informação na minha cabeça e eu não consigo absorver. Eu começo a me sentir zonzo quando eu tô lendo, sabe? Mas vamos lá. Os elementos de realismo mágico desse livro são muito legais. Que é uma das coisas que todo mundo comenta, né? Que o Gabriel Garcia Marques ele trabalha bastante. E aqui é uma coisa muito, assim, sutil e inserida no universo. E pros personagens, eles falam como se fosse com a maior naturalidade do mundo. Por exemplo, tem uma cena que eu não vou dar detalhes específicos, mas tem uma morte. E quando essa pessoa começa a sangrar, o sangue vai andando pelas ruas. Aí fala, o sangue virou à direita. Daí o sangue entrou numa casa, começou a subir as escadas. E esse efeito que ele dá é justamente para tornar a importância dessa morte uma coisa muito mais poética. Então, assim, toda vez que ele coloca uma coisa mágica, é para ter algum impacto de uma forma muito bonita. Então, isso é muito legal. E justamente, assim, pros personagens, eles não comentam como se eles estivessem vendo algo mágico acontecer. Simplesmente é isso, entendeu? Sobre me sentir confuso, assim, em relação ao monte de nome, da história acontecendo em si. Eu digo pra vocês que, assim, eu me senti confuso em uma parte ou outra, mas na maioria das vezes ele faz um trabalho muito bom em diferenciar essas pessoas, porque apesar dos personagens, muitos deles terem o mesmo nome, às vezes eles chamam um só pelo sobrenome ou pelo nome completo. Quando é o nome completo, a gente já sabe que é tipo o pai. Quando é só o primeiro e o segundo nome, a gente já sabe que é o filho. Quando é coronel não sei o que, a gente já sabe que é um outro filho. Então, isso não tive problema na real, sabe? No geral, pra mim, o meu sentimento é assim, eu gostei do livro, mas foi muito cansativo. Eu não senti prazer lendo. Eu não me senti completamente relaxado e eu não me senti com a história fluindo. Mas assim, não, eu tô falando de uma forma que pode parecer que é porque eu li por obrigação, e não é por causa disso. Mas justamente por causa da forma de contar mesmo, é um livro que foi um trabalho, assim, ler. Me sentindo lendo alguma coisa pra faculdade, pra escola, sabe? Em alguns momentos a história ficou um pouquinho confusa, não entendia muito bem o que tava acontecendo ali. Parte por burrice minha mesmo, tá? Não vou mentir. Acho que foi isso. O livro me lembrou muito vibes Encanto da Disney também. Não foi a experiência que eu queria, tá? Não foi aquele livro maravilhoso que eu esperava. Eu dei 3,5 e é isso. Esteja lido 100 Anos de Solidão. Não sei se agradei ou desagradei. Não sei se era o que vocês estavam esperando. Daí, eu fiz uma leitura super rapidinha. Eu botei na cabeça que eu queria terminar algumas séries, que também é outra coisa que fica me assombrando. Preciso terminar. Isso é uma cobrança de mim pra mim mesmo, né? Que eu preciso terminar as séries em andamento, porque eu quero começar outras. Eu já estou com algumas aí em mente que eu quero ler logo em breve, só que pra isso eu preciso, né, liberar o cérebro das histórias que eu tô segurando aqui. Então eu peguei um, e na verdade só faltava mais esse pra ler, é super curtinho, que é a Prayer for the Crown Shy. Esse aqui é o segundo volume de uma duologia, que o primeiro já foi publicado aqui pela editora Morro Branco, que é o Salmo para um Robô Peregrino, da Beck Chambers. Eu vou dizer pra vocês, apesar da Morro Branco não ter publicado esse segundo volume, não é necessário se você não quiser, tá? Você pode só ler o primeiro volume e seguir sua vida feliz. Aqui ele é uma continuação direta, mas eu senti ele mais como um complemento ao primeiro livro, tipo, se você sentir saudades e você quer mais um pouquinho desses personagens, aí você lê esse livro, mas não é nada muito obrigatório, não é nada que vai acrescentar horrores, assim, que vai trazer novas perspectivas e reviravoltas, mas ainda assim, como o primeiro é muito fofo, eu não vou contar muito uma sinopse pra vocês por ser o segundo livro, mas lá no primeiro a gente tem, justamente fala que é a série do monge robô, né, que é um monge que se junta a um robô. Os robôs, assim, a humanidade construiu essa tecnologia, né, e esses robôs acabaram abandonando a humanidade e indo embora e vivendo entre eles ali, afastados da humanidade. Então, no começo da história, ele se junta à protagonista e eles vão vivendo aventuras ali, filosofando sobre a vida. É muito sobre, tipo, pensar sobre qual é o seu propósito na vida, o que você busca, a conexão das pessoas com a natureza, o eu, o ser. É bem filosófico, assim. Eu achei esse aqui bem mais fluido ainda que o primeiro. O primeiro já foi super gostosinho. São leituras super cozy, assim, super aconchegantes. Esse aqui também bastante.
um universo onde todo mundo é muito gentil, todas as pessoas são boas, todo mundo te acolhe, te oferece uma xícara de chá. Os vilarejos são aqueles vilarejos de desenho animado, onde todo mundo se ajuda, todo mundo vive feliz, eles não têm dinheiro, eles fazem trocas de favores. E a história em relação ao robô também é super fofinha, porque ele tá vivendo essa descoberta de como tá a humanidade hoje em dia. Mas assim, não tem nada demais, tá? É super... Olha isso aqui, a finura, tem 150 páginas. É muito mais uma leitura gostosinha pra você fazer, pra intercalar entre outras leituras, pra você dar aquela descansada na cabeça. Naquele dia que você tá assim de ressaca, que você não sabe o que ler, eu tava muito assim, depois de ler Os 100 Anos de Solidão, nossa, meu cérebro tava fritado, então isso aqui foi essencial pra mim. O primeiro, eu marquei um monte de coisas, tinha um monte de post-it, esse aqui não tem nenhum. Então eu achei o primeiro muito mais profundo em relação às questões filosóficas, esse aqui, por isso que eu acho que ele não é só um complemento, ele não é uma continuação necessária, porque ele é só fofo, ele é bonitinho, é aquela leitura que você faz e você fica, oh. Mas o primeiro realmente tem muitas mensagens impactantes, tem altas coisas que eu fiquei, tipo, nossa, pensando na vida, assim, sabe? E o primeiro a gente tem, então, pela editora Morro Branco, eu super recomendo vocês lerem, que é maravilhoso. E é isso, eu dei 4 estrelas para este livro e ter lido. Aí, outra leitura muito cobrada por vocês. Essa é uma leitura que eu mesmo comecei a me fazer essa cobrança também. É um dos livros que entrou para a lista dos favoritos de vocês de 2023 também. É uma autora que eu tenho 300 livros na estante e eu não li nenhum deles, eu só fui comprando de tanto que todo mundo fala bem. E eu finalmente tirei aí a prova real se vai funcionar essa autora para mim ou não. E eu li Violeta, da Isabel Allende, que é o grande favorito de muitos. A gente vai acompanhar a vida de uma mulher chamada Violeta desde o nascimento até a morte dela. E é engraçado porque ela nasceu no auge da gripe espanhola e ela morreu no auge da pandemia do Covid. Então ela viveu 90 e poucos anos aí. E a vida dela não foi fácil, ela vai passar por várias coisas ali com a família dela, vai passar por riqueza, vai passar por pobreza, vai passar por necessidade, vai se envolver com pessoas que vão ser boas pra ela, vai se envolver com pessoas macho lixo, vai ter filhos, gente que ela ama vai morrer. Então, tipo assim, 90 e poucos anos de vida. E ele também tem um estilo de escrita muito parecido com os 100 Anos de Solidão, que é essa mesma coisa. Então, eu percebi, depois eu folhei os outros livros da Isabel Allende, ela também é bastante focada em exposição, então ela também vai contar um monte de coisa. Só que aqui eu me senti muito mais confortável, aqui eu acho que fluiu bem mais pra mim, eu gostei, enquanto ela ia falando, eu consegui imaginar, assim, a ambientação que ela faz, a descrição de cultura, dos lugares, de tradições e de costumes é muito legal. Ela também, ela vai contar essa história pra um personagem chamado Camilo, que a gente não sabe quem é, e eu adoro quando fazem isso, que é como se fossem, não é cartas, mas ela tá conversando com esse personagem Camilo, e eu amo porque eu fico muito curioso pra descobrir quem é o Camilo na história, que horas ele vai aparecer e qual a importância dele, se ele é filho dela, se ele é neto dela, se ele é alguém que ela vai conhecer lá na frente. Eu fico esperando aparecer esse Camilo. Esse livro é uma jornada, né? Obviamente, com tudo isso que vai acontecer em todos esses anos. E ver a vida dessa protagonista depois, quando você termina o livro, assim, por mais que ela passe por tragédias a vida inteira, que ela perca pessoas que são muito importantes pra ela toda hora, ela vê as pessoas que ela ama morrer, sabe? Tipo, pessoa que trabalhou na casa dos pais dela, a mãe dela, um dos irmãos, não sei o que, não sei o que. Isso não é spoiler porque, né, em 100 anos pessoas morrem. As pessoas são humanas. Mas ela mostra pra gente, porque ela é uma personagem tão forte que ela mostra pra gente que a vida é muito mais do que isso faz parte da vida, na verdade, né? Então ela é uma personagem muito resiliente, e isso é incrível. E é muito estranho, na verdade, porque você tá lendo sobre isso, sobre morte, depressão, e traição, e problemas políticos, diabo a quatro, e tudo isso é contado de uma forma muito fria. Ela é uma personagem muito centrada, então você não vê ela sofrendo, chorando, e aquela coisa, se morrendo, assim. Ela conta de um jeito muito imponente, sabe? Mostrando pra gente, na verdade, porque como ela tá no futuro, contando a história de vida dela pra alguma pessoa, tudo isso que ela passou tornou ela uma pessoa inabalável. Então ela realmente faz muito sentido ela contar a história de vida dela pra gente de forma fria. Por mais que ela tome decisões erradas ao longo da vida dela, por mais que ela tenha relacionamentos que não fazem sentido nenhum pra ela, ela tá sempre tomando caminhos corajosos e ousados, e isso é muito bacana também. Eventualmente ela é levada assim mais na segunda parte da história, ela começa muito a advocar pelos direitos das mulheres e vai ter todo um rolê em cima disso. Então assim, é muito bom a história em si, os personagens são mega interessantes, só que novamente, a mesma coisa dos 100 Anos de Solidão. A forma de contar esse formato de exposição, pra mim, é muito difícil de eu conseguir 100% entrar na história. Então, eu tive muita dificuldade de
me sentir ali com os personagens. A sensação que eu tive enquanto eu tava lendo esse livro é que eu estava, tipo, sentado assim numa plateia, assistindo a história acontecer num palco. E eu não necessariamente me senti lá dentro, junto com a personagem, na casa onde ela mora, me envolvendo ali com os personagens. Eu não me senti cercado pela história de vida dela. Eu me senti sentado num cinema assistindo a história de vida dela. Então, essa foi a grande questão de Violeta pra mim, foi essa distância. E tudo bem, sabe? É uma escolha. E o povo fala, tipo, é um livro que vai falar sobre duas pandemias, vai tratar tanto da gripe espanhola quanto do Covid. Gente, gripe espanhola fala em um capítulo e o Covid é um parágrafo no final do livro, tá? Não se anime se você espera que é um livro sobre pandemia, que vai falar sobre como foi viver na pandemia. Não é nada disso, tá? É muito, muito além. E isso realmente são detalhes de uma página no começo e no fim. Beleza? Eu dei 4 estrelas, eu fico nos 4. E por fim, eu terminei mais uma trilogia também. E essa aqui é uma trilogia que a gente teve o primeiro livro publicado aqui no Brasil, depois a editora enfiou e girou lá embaixo. Nunca mais continuou. E eu vou dizer pra vocês que por mais que eu sei que vocês falam, então nem vou começar, nem vou ler o primeiro livro, já que não tem as continuações. Se você ler só o primeiro, tá tudo bem, tá? Tá tudo ótimo, você vai aproveitar da mesma forma. Você pode continuar, vão acontecer várias coisas ali. Mas como aqui no Brasil a gente só tem acesso ao primeiro, se você quer ler só o primeiro, eu super recomendo, porque é muito bom o primeiro livro, que é a série de Pines, do Blake Crouch. Então, o Pines foi lançado pela Planeta Gutenberg, nem lembro mais. Acho que pela Planeta mesmo. E daí a gente tem o segundo livro, Wayward, e o terceiro livro, The Last Town. Eu li esses dois de cabo a rabo, um atrás do outro, um num dia e o outro no outro dia. Porque são livros, assim, de 200 e poucas páginas, 300. Mas o Blake Crouch, ele é o sucesso da pessoa que tá de ressaca literária. Porque ele esmurra o Enter. Ele soca a tecla Enter dele, deve estar falha já, não deve nem ter escrito mais Enter, assim, deve estar aquela marca de dedo já, de tanto que ele aperta. Tem um efeito quando você lê de agilidade, de tensão, de meu Deus, as coisas estão acontecendo e aquele desespero, sabe? Eu acho que justamente funciona muito bem os livros dele por causa disso. Dá, sim, a sensação de urgência. O que acontece? Em Pines, o nosso protagonista, ele acorda num hospital, ele não lembra o que aconteceu, ele lembra que ele sofreu um acidente e ele começa a perceber que essa cidade é muito estranha, é uma cidade muito pequena, um negócio meio Stars Hollow, assim. Só que as pessoas são estranhas, elas começam a agir de forma estranha. Ele não consegue usar o celular dele, ele não consegue ter acesso a tecnologia nenhuma. Quando ele tenta sair da cidade, ele não consegue, ele parece que ele tá preso ali. Você não sabe se tá rolando uma seita, se é coisa sobrenatural, se é uma coisa distópica. O que tá rolando que ele não consegue fugir e ir embora pra casa. Não consegue ter contato com ninguém de casa. Isso no primeiro livro, tá? Daí ele vai investigar o que aconteceu e a gente tem então as continuações, que eu vou falar zero sobre elas, porque elas partem de uma grande reviravolta, de uma coisa estrondosa que acontece no primeiro livro, que é muito boa. Se você nunca ouviu nenhum spoiler de Pines, não sabe o que acontece, leia, porque você vai se surpreender. E as continuações foram muito boas, tá? Como eu disse, às vezes sou um pouco... não precisava dessas continuações, mas quando a gente vê o final da trilogia inteira, você fala, nossa, legal que a história chegou até aí, mas ao mesmo tempo poderia facilmente ter sido um livro só, um pouquinho maior, ou no máximo, uma duologia. Mas assim, como sempre, são leituras muito viciantes, você engole que você nem vê o tempo passar, e é muito fácil você confundir um livro bom com um livro rápido de ler. Só porque o livro voou, não quer dizer que o livro é maravilhoso, né? Então, a gente tem que cada vez mais começar a analisar de uma forma mais crítica, mas eu digo isso como um ponto, mas eu acredito muito no potencial do Blake Crouch. Ele realmente é muito bom, as histórias dele são muito legais, a construção é muito legal, os personagens são ótimos, os eventos, os acontecimentos, a parte de thriller policial é muito dinâmica, é muito maravilhosa, você fica intrigado. Eu senti assim, principalmente no segundo livro, ele é muito aquele livro escrito pra trazer a satisfação da pergunta que fica, o que rolou depois? Então, o primeiro termina de um jeito que você fica... não acredito, você fica muito chocado e daí você fica querendo saber, mas o que rolou depois disso? Foi um pouco arriscado ele mexer no que já tava bom, tá? Mas eu acho que ele não estragou, só que ao mesmo tempo, quanto mais ele futucava nesse universo que ele criou e nessa história, mais ficavam evidentes alguns buracos, alguns furos ali na própria construção de mundo dele e na história no geral. Foi ignorável? Foi completamente ignorável, tá? Eu vi esses furos, esses problemas, enquanto eu tava lendo, eu ficava me perguntando muitas coisas, tipo, nossa, mas como que a logística disso funcionou? Como você falou uma coisa, agora é outra, tá muito estranho isso daí. Só que foram coisas que passou um vento na minha cara, eu já não me importava mais, sabe?
sabe? Porque tá muito legal de ler. Então, ele resolveu futucar a ferida, ele expôs um pouquinho o que tava debaixo ali da casquinha dessa ferida, né? Ele tem uma vibe muito distópica, bizarra. Se você gosta de distopia, leia essa série. Mas, ao mesmo tempo, acho que a graça do primeiro livro é que a gente não sabe nada do que tá acontecendo. Aqui a gente já sabe toda a verdade, basicamente. Então, não tem a mesma sensação. Esse livro acaba no auge. Você precisa ter o terceiro livro se você for ler o segundo. Porque ele vai acabar na hora que vai começar a quebradaria, a porradaria. E o terceiro livro, então, é só isso. É só ação. É a grande porradaria que ficou devendo no segundo livro. Então, por isso que eu acho, assim, a sensação é que esses dois livros poderiam ter sido uma coisa só, porque um complementa o outro. Eu não vejo ele como separados numa trilogia. Eles, pra mim, são uma coisa só. Por isso que eu li um atrás do outro. O final é completamente desesperador. Ele também deixou a sensação de, tá, mas e aí? Quero saber mais ainda o que aconteceu depois. Gostei da proporção que a história tomou. Realmente seguiu o que eu imaginei que seria. Eu não fiquei triste que eu adivinhei o final, mas eu fiquei satisfeito de, tipo, ainda bem que ele fez isso. Porque na minha cabeça tinha uma forma muito legal de acabar a história. Ela acabou desse jeito. Então eu fiquei muito contente, fiquei satisfeito, achei ótimo. Os dois eu dei 4 estrelas, mas no geral, pra mim, a trilogia como um todo é uma trilogia 5 estrelas. Eu super recomendo. E agora estamos aí, então, com as maiores cobranças, pelo menos, desse canal, oficialmente lidas. Esse foi o meu saldo de leituras da metade do mês de abril, mais ou menos. Porque teve algumas outras leituras que eu fiz à parte, para outros vídeos e vlogs e projetos. Mas diga aí embaixo o que vocês acharam desse vídeo, se você já leu algum desses livros, comenta o que você achou, se você concorda, se você discorda. Por favor, não me estraçalhem, não me macetem pela minha opinião de Tudo é Rio e de Violeta e de 100 Anos de Solidão. Eu acho que esse debate saudável que a gente sempre faz nos comentários vai ser muito bacana, então tô, na verdade, muito ansioso para soltar esse vídeo para ver a opinião de vocês. E se você se interessou por algum desses livros também, se você quiser comprar e ler, compra usando o meu link da Amazon ou da estante virtual, ambos ficam aqui embaixo na descrição. Você comprando por eles, você super ajuda o meu canal. Eu ganho uma pequena comissão a cada clique, a cada vez que vocês compram usando o meu link, tá bom? Ou se você quer estar mais próximo de mim, quer ver os bastidores do canal, quer estar por dentro das coisas que eu tô lendo aqui, que eu tô achando com antecedência, quer fazer parte de leituras conjuntas comigo todo mês, eu leio um livro junto com os apoiadores, você pode se tornar um membro do Catarse, tem um linkzinho aqui embaixo na descrição pra vocês. Você entra ali no link, você faz o seu apoio mensal, você recebe um monte de coisa, você vai estar super pertinho de mim, tá? A gente conversa diariamente ali no grupo do WhatsApp, é muito legal, o Catarse é muito unido, é uma experiência muito gostosa, eu realmente não sei viver sem o pessoal do Catarse, então se você quiser vir fazer parte, você também vai estar super colaborando para que eu consiga viver de YouTube, tá bom? Por enquanto eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, grande beijo pra vocês e tchau!